Salve, queridões do Mundo Edu! Dando sequência ao teu plano de estudos, vamos falar sobre a famosa hidrostática. Vamos falar aqui sobre a mecânica dos fluidos. Vamos analisar líquidos e gases em repouso e em movimento e os efeitos que isso vão nos dar. Vamos lá? Fica ligado aí! Pra gente começar essa nossa aula aqui, primeira pergunta que eu te faço: o que são fluidos? Não sei. Fluido é aquilo que flui. Não, eu não tô louco! Por mais tosco que seja isso que eu acabei de dizer, tá certo. Toda substância que flui ou escoa é classificado como um fluido. E aí a gente pode classificar líquidos e gases como fluidos. Tanto líquido ele pode escoar. Que nojo! Como um gás, também sendo substância que escoa ou que flui. Porco. E os fluidos apresentam duas propriedades que lá nos sólidos a gente não trabalhava. Essas propriedades são chamadas de densidade e viscosidade. Tanto densidade como viscosidade, geralmente as pessoas confundem. Aí na tua casa mesmo, pode chegar para alguém e perguntar se o óleo, se o azeite da cozinha, ele é denso ou se ele é viscoso. A densidade é um conceito muito importante, principalmente porque tu vai usar na tua prova de química. Mas eu te faço uma pergunta: o que é densidade? Não sei. A densidade é uma propriedade dos fluidos que, na verdade, vai te dizer uma concentração que esse fluido tem de massa em certas porções de volume. Quer ver um exemplo? Pensa em 3 líquidos que tu usa na tua casa com frequência: água, óleo e o mercúrio. Quando tu pega esses líquidos, 2 litros de cada um, coloca na balança. Os 2 litros de água, a balança vai medir 2 quilos. Se tu pegar o óleo 2 litros, colocar na balança, ela vai te dizer que aí tem 1,6 quilos. E se tu colocar o mercúrio, esses 2 litros, a balança vai te dizer que aí tu tem 27,2 quilos. Essa diferença que tem entre os 3 fluidos é uma concentração de massa. O mercúrio é o que apresenta a maior concentração de massa. E o óleo é o que apresenta a menor concentração de massa. Mas o que isso vai te dar a ideia? Vai te dar uma ideia da densidade. Densidade é uma concentração de massa em porções de volume. Ou seja, a densidade vai te dar uma noção de quanto de massa esse líquido tem concentrado em certas porções de volume. Essa densidade, lá na prova do Enem, tu não vai ter que fazer cálculo, dificilmente isso aparece, se aparecer na prova de química. Só que o importante é tu saber que na física, a densidade é o que vai definir o fluido onde ele fica posicionado. Por exemplo, fluido quente e fluido frio no ambiente se posicionam em regiões diferentes devido à diferença de densidade. Líquidos que não se misturam vão se posicionar num recipiente de acordo com as suas densidades. E vários fenômenos físicos estão relacionados e são dependentes com a densidade de um líquido ou então com a densidade de um gás. Alguém na tua casa pode ter observado o óleo, por exemplo, escoando lentamente e ter dito que por esse fato de escoar lentamente, ele é muito denso. Essa é uma lenda urbana que nós temos relacionada à física. Líquidos que escoam lentamente são líquidos viscosos e não densos. Essa viscosidade é uma propriedade que os fluidos têm relacionada ao seu escoamento. Quando um líquido escoa lentamente, ele é classificado mais viscoso do que um outro líquido que escoa mais rapidamente. Essa viscosidade é uma propriedade dos fluidos
que está associado ao atrito intermolecular. É? Quer dizer, quando um líquido está escoando lentamente, ele é muito viscoso. Significa então que entre as suas moléculas tem muito atrito. E quando o líquido ele escoa rapidamente, ele é pouco viscoso. Significa dizer que tem pouco atrito entre as suas moléculas. Esse atrito entre as moléculas cria, na verdade, uma resistência ao movimento entre uma molécula e outra. Quando o líquido tem muita viscosidade, tem um elevado atrito, ou seja, existe muita resistência no movimento entre as moléculas, por isso escoam de maneira lenta. Quando o líquido escoa rapidamente, esse líquido é pouco viscoso. Significa dizer então que tem pouco atrito entre as suas moléculas, ou seja, tem pouca resistência entre o movimento das moléculas. Elas vão ter uma baixa resistência no seu movimento relativo. Se essa resistência é baixa, elas vão se movimentar de maneira rápida uma entre as outras e o líquido acaba escoando de maneira mais rápida, ou seja, pouca viscosidade. Agora tem uma questão. Tanto a viscosidade como a densidade são duas propriedades que têm uma dependência com a temperatura do fluido. Isso quer dizer que ao modificar a temperatura do fluido, consequentemente, tu vai estar alterando a viscosidade e a densidade. Mas vale lembrar que densidade e viscosidade não têm relação entre si. A densidade, tu muda com a temperatura, porque ao tu aquecer um fluido, as moléculas se afastam e esse fluido ele tem mudança de volume. Se muda o volume, automaticamente muda a densidade. Essa mudança de temperatura faz com que as moléculas fiquem um pouco mais afastadas, no caso de um aquecimento. Se resfria, as moléculas se aproximam. Nesse afastamento, tu tem uma redução desse atrito, porque as moléculas estão afastando, estão consequentemente se apertando menos, reduzindo o atrito. Ao resfriar, as moléculas se aproximam, elas se apertam mais e consequentemente aumenta essa força de resistência. Por isso que a viscosidade também é dependente da temperatura do fluido. Eu, por exemplo, quando vou usar shampoo no inverno, não sai, porque o líquido está muito viscoso devido a muito atrito intermolecular. Eu, por exemplo, quando vou usar shampoo no inverno, não sai. Queridões do Mundo Edu, esse assunto que a gente acabou de tratar é um assunto de extrema importância na tua prova do Enem, porque densidade ou fluidos tem uma análise muito importante, tanto na química como aqui na nossa física. Fica atento porque os conceitos que a gente tratou na aula de hoje aqui são conceitos que podem ser confundidos de maneira muito fácil com a linguagem do dia a dia. E o Enem não quer saber tua linguagem diária, o Enem quer saber essa nossa linguagem técnica. Te liga aí. Muito obrigado, queridões do Mundo Edu, por assistir mais uma das nossas videoaulas. Um abraço e tchau, tchau.